Olá, engenheiros e arquitetos. Hoje nós viemos aqui falar sobre rotatórias, né? Na engenharia de tráfego, a rotatória ela é um dos elementos mais eficientes no controle do tráfego interseções. E aqui nós vamos falar um pouco sobre rotatórias, né, Léo? É isso aí. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. É um assunto ao qual a gente gosta muito. Rotatória, a função de segurança que ela tem, ela é quase inigualável, né? Sim. Com outros controles que a gente tem e, e a gente tem um pouco de segurança, né? De falar sobre a rotatória pelo número que a gente já de rotatórios que a gente já participou na nossa cidade, Sim. nos estudos que eu tive aqui e o que a gente vê aqui também, que é um show de como fazer uma rotatória, como elaborar uma rotatória, é realmente fora do comum, Nós né? já éramos bem apaixonados, né, por esse tratamento no Brasil, porque além dele organizar o trânsito e gerar uma segurança, né, o conforto que esse elemento dá ao tráfego né, nas vias, principalmente nos bairros mais residenciais, onde precisa de mais calma, né? Até em comerciais também, mas onde você precisa de estar oferecendo mais calma no trânsito, É, né? A rotatória ela cumpre muito bem com esse papel, né? inclusive é um dos elementos de tráfego calmo também, né? A rotatória ela é considerada um elemento de tráfego calmo. Para quem não sabe, como dizia um ex-chefe meu, tráfego calmo é um tráfego acalmado, né? Que Sim. são medidas de engenharia onde você faz uma redução da velocidade para você ganhar qualidade de vida naquela região. Então, a rotatória ela vai ao encontro desse pensamento de humanização, de tranquilidade que tem nessa região. E ela realmente é extremamente segura, quando bem feita. Com certeza, né? E você lá em Vitória, né, no Espírito Santo, onde a gente foi servidor público e trabalhamos para a cidade, né? Uhum, Lá a gente tem muitas rotatórias, sim. né? As pessoas até chamavam o Léo de Léo da rotatória. É, acho que a gente. Acho que hoje eu já não sei mais, mas antes, quando a gente veio embora, acho que a gente tinha 75, acho que era 75 rotatórias, e eu participei de 69. Olha, quase ganha de Palmas, hein? Palmas tem 80 e tantas É rotatórias. mesmo? É. Palmas eu fiquei sabendo esses dias que tem 80 e tantas rotatórias lá. E que a cidade foi construída mesmo baseada, né, o planejamento da Com cidade foi rotatória. feito com rotatórios, porque é uma cidade planejada, né? Sim. Palmas, em Tocantins. E tem uma via lá que não, que é a única que não tem rotatória, que também eu fiquei sabendo, né, através de seguidores nossos lá do Instagram, de que essa via, Uhum. infelizmente, é a via que mais tem acidentes, onde Ó, não tem rotatória, ó, é né? exatamente isso. Porque quando se tem uma rotatória, né, a gente é, pretende, com a implantação dela, reduzir em quase 95% dos acidentes. Os outros 5% dos acidentes, que daí mais ou menos uma média de 16 tipos de acidente, né, de Uhum. 12 a 16 tipos de acidente, você cai só para esses 5%, mas todos os 5% extremamente bem controlados, né? Então, né, lá em Tocantins, lá em Palmas, teve uma reportagem Uhum. de que uma reclamação que os veículos estavam ficando desbalanceados por conta de tanta rotatória. Ó, Mas sabe o que que o mecânico disse? ah, Porque as pessoas não trafegam na rotatória da forma com como que tem, precisa trafegar, que é, né, com a como, velocidade mais baixa. Eles querem
passar na rotatória correndo. Como Ah, os não. raios são grandes lá, eles querem passar na rotatória correndo, Sim, né? Então acaba com toda a performance da rotatória, sim, né? sim. Que é um dos problemas de rotatória muito grande, quando você tem rotatórias de raios enormes, né? Com raios aí de, sei lá, por volta de 100 metros, Sim, 80, 100 metros, você já cria essa facilidade de velocidade, você cria essa facilidade de ultrapassagem, e você começa a ter problema, né? Agora, você sabe a primeira rotatória onde foi? Uma das do primeiras? mundo, É, vou chutar. chuta. Roma. Roma, se você pegar a história, ela não fala muito sobre as rotatórias lá em Roma, não. Ela fala mais sobre a proibição de bigas em áreas centrais. Isso é normal na época dos imperadores, era proibir o tráfego de bigas na cidade, né? Na parte central da cidade. Agora, uma das primeiras rotatórias, feita no início do século 1900, um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu não estou lembrado muito bem a data, foi a próxima ao Arco do Triunfo. Se você Hum, olhar aquelas rotatórias, que eram chamadas em inglês, né, traffic circle, ela, ela não tem uma mesma característica das rotatórias modernas, que as rotatórias modernas veio no finalzinho da década de 60 para o início da década de 1970 para cá, uhum, mas as primeiras, né, as maiores, as grandonas, né, sim. que foi a da Arco do Triunfo, aquela lá em Nova York que vai para. É, Piccadilly? Eu acho que é. Piccadilly Circus? Piccadilly Circus em Londres. Se eu não me Ah, engano, tem uma sim. rotatória também. Mas lá em Londres, onde tem o parque, Em Londres não, em Nova York, Nova York, onde tem o Central Park. Central Park, aquela Sim, lá rotatória, no prédio do Trump, né? Uhum. exatamente. Lá tem foi uma das primeiras lá dos Estados Unidos, Ah, tá vendo? né? E nos Estados Unidos, eu vi também uma entrevista, uma reportagem. Na verdade, não era nem uma reportagem, era um documentário lá que a empresa, né, era uma empresa que estava falando, também no YouTube, falava que as rotatórias lá nos Estados Unidos cresceram em proporções assim nos 10 últimos anos, Muito, tipo assim, mais do que triplicaram, muito mais. sim. É. Eu já vi um mapa desse também dizendo isso, que nos últimos 10 anos, porque apesar dela ter um custo mais alto na implantação, Aham, né, ela a longo prazo sim, ela é melhor. Se você não precisar fazer nenhuma alteração na rotatória ao longo, né, do período, se você não tiver por exemplo, mexer na infraestrutura dela, né, seja água, seja esgoto, ou qualquer coisa do tipo, você tem aí essa sim, mesma por por muitos e muitos muitos anos, anos, né? né? Se ela foi bem calculada, se ela Sim, foi bem feita, você vai ter um período enorme, né? aham, Bom, as primeiras que eu participei, que aí eu não projetei, mas quando eu entrei na prefeitura, as primeiras que eu projetei, já tem mais de quase 30 anos já, se eu não me engano, tem por volta de 25 anos já ela implantada. Ela é mais uma traffic circle do que uma rotatória em si, né? já haviam rotatórias implantadas, né? E Uhum. aí você alterou o diâmetro, Sim, melhorou, fez algumas, uma geometria mais isso. adequada, né? E algumas a gente pôde, toda vez que precisava, ia ter que mexer na infraestrutura dela, a gente aproveitava e refazia, né, Aham, a rotatória já dentro das condições que deveria ser sim. elaborada, né? É, a gente visualizando, né, através do Google Earth, né, a gente consegue verificar algumas rotatórias
que existem no Brasil e que elas não têm um padrão de acordo com que os elementos da geometria, né, da rotatória deveriam estar colocados ali. A gente É, vê muita rotatória que deixam com que veículos passem direto, aham, né? Que não fazem uma deflexão de acordo com uma segurança na baixa uhum. velocidade, nem nada disso. E então, o que que você acha, Léo, que no Brasil deveria ser feito? Bom, primeiro que a gente viu, né, várias vezes, eu mesmo, nesses estudos de tráfego que eu faço, algumas vezes tem algumas rotatórias para serem avaliadas. A primeira delas, que o que sempre me preocupa muito, que ainda eles insistem em chamar de rotatórias, são as rotatórias vazadas, onde você tem duas meia-lua e aí você tem o veículo passando por ela. Pois é, Aquilo ali, para mim, é um açougue, né? Na isso verdade, é um muda. um açougue mesmo. Se você pensa, né, numa rotatória, o que que a rotatória precisa promover? Igualdade, né? Sim, Eu digo similaridade no tráfego, né? sim. Então, quer dizer, se você coloca uma rotatória, você vaza uma rotatória, você coloca ali condições totalmente diferentes em vários pontos. Uhum. Então, assim, perde totalmente o sentido, né? Sim. O DENIT, que é responsável pelas rodovias federais, a gente pôde ver ao longo aí desse tempo que eles estavam corrigindo esse tipo de rotatória, Sim. né? Aham. Lá no nosso estado mesmo tiveram duas que foram corrigidas dessa maneira, foram proibidas, isso já tem tempo, já quase Aham. 10 anos já, Sim. de tanto acidente que tinha, né? Eles reduziram desculpa, eles fecharam o miolo, então ficou realmente uma rotatória, apesar de ter raios grandes, eles fecharam para que tivesse uma via circulante, né? Sim. E Aham. aí você eliminava o tipo de conflito que você tinha, que era quem passava direto e quem estava circulando, né? Então, esse foi um. Mas, para minha surpresa, há pouco tempo, eu acho que tem uns 4, 5 meses, eu vi na internet uma inauguração de uma rotatória, eu não lembro que estado que era, que tinha sido feito com ele aberto. Inclusive, nós chegamos até a questionar, Sim, lembra? sim. Acho que foi no norte do Foi no Brasil. norte, né? Aham. Que aí vou até fazer um parênteses, né? Eu trabalho numa das prefeituras aqui no Canadá, enquanto aí no Brasil, que é uma coisa muito constante, a inauguração das coisas, eu nunca vi uma inauguração aqui. Não tem nada a ver com o assunto, mas foi um assunto que me veio na cabeça. Sim. Nós estamos há 2 anos aqui, eu nunca recebi um e-mail, uma solicitação, uma apresentação dizendo que, olha, vai ter uma inauguração de uma via, inauguração de uma escola, inauguração de nada. Não tem nada a ver com o assunto, mas é um assunto que me Sim. fez lembrar. Voltando, e aí, nessa questão da inauguração, foi assim, um choque para mim, porque eu achei que isso já tinha sido banido. E, na Pois é. verdade, estava com força total, pelo que eu vi, né? Entendi. Sem a via circulante. E aí, uma das questões da rotatória, que é redução, né? A questão de segurança da rotatória, ela é imbatível. Por isso que eu falei no Aham. início da conversa, quando bem feita, ela é imbatível. Se você comparar com outros elementos, né? Outros controles, ela é muito mais segura do que qualquer outra. Sim. Então, por exemplo, se eu não me engano, de 32 tipos de conflito, você cai para 4. Se você coloca pedestres, talvez mais 8. E aí é por isso mesmo. Sim. E aí, quando você faz ela toda aberta, você vai, pula, né? E lembrando que as vias, se tratar as vias que passam reto, né? As de tangente, não as que vão fazer curva, não quem está na via circulante, a velocidade é altíssima. Então, isso é que é
o, a questão, é o ponto da questão toda de uma rotatória feita vazada é essa. sim, Ela perde todas as características da rotatória é, de fazer né, nas entradas o trânsito equivalente em todas as pontas, sim, né? E aí você cria ali uma diferente, né? Uma situação diferente de alta velocidade, totalmente incompatível com as transversais, uhum, né? E aí você gera muito mais conflitos do que existiria se tivessem só exato, o cruzamento, exatamente, né? Então, quer dizer, exatamente. não tem um porquê você fazer uma rotatória vazada, não tem um objetivo de segurança, de diminuição de velocidade, não Pois sei. é, é, Agora, uma coisa que eu queria que eu te pergunto, o que que você acha? Porque, por exemplo, a rotatória é um elemento que veio de fora, né? Esse elemento ele veio de fora do Brasil, não foi sim, feito no Brasil. A não, primeira rotatória foi feita na Europa, se não me engano, né? sim, Na Alemanha, eu acho que foi. não. Foi, as primeiras foram essas, né? Em Paris, aí nos Estados Sim. Unidos foi feito uma, Aham. né? Então, a rotatória vindo de fora, ela já veio, ela já viria com uma concepção, porque é a Sim, concepção que a gente conhece aqui, sim. né? Que aqui não existe mini rotatória, não existe rotatória, não existe um tráfego em círculo que fosse em forma de elipse, por exemplo, Não lembro, não, mas não acho que é, porque não, o tratamento não é o mesmo. não, não, porque até mesmo porque aqui, quando eles vão fazer esse tipo ah, de elemento, né, da rotatória, talvez porque aqui eles tenham mais dinheiro, a desapropriação talvez fique mais fácil, entendeu? Então eles fazem como tem que ser feito realmente, entendeu? Por isso que assim, eu não lembro de ter visto uma como se fosse um sistema circular, Sim, alguma coisa nesse tipo, aham, entendeu? como Eu a não gente encontra lembro. no Brasil, né? É, Algumas rotatórias que eu digo, assim, fora do padrão, fora da geometria que ela deveria ter. Eu queria até mostrar aqui umas figuras que eu tenho aqui. sim, vamos lá. Ó, eu vou compartilhar a tela aqui para eu mostrar. Cadê? Então, aqui, ó, essa é uma rotatória, né, do Canadá, Uhum, tá? Então você vê que ela é toda simétrica, né? Ela sim, chega, vendo? Ela tem aqui, ó, uma deflexão na chegada, que essa deflexão já faz parte do tratamento da rotatória sim. aqui, Que né? nunca deve ser 90 graus, Sim, né? então. E aí, ó, a gente passa aqui também um outro Um outro exemplo, ângulo, né? Tá né? vendo? Aqui tem um caminhão, ó. Ela é de grandes proporções, mesmo assim, ela segue esse padrão, né? E aí, ó, né? Aumenta um É o pouquinho, por que favor. isso aqui é o Clica, que clica. Aí. isso aqui é o que O que se espera de se uma espera de rotada. uma rotatória, né? Que Exatamente. você tem essa deflexão aqui sendo feita, que aqui, ó, Isso. nesse gráfico da velocidade, ele mostra aqui, Uma redução de né, até que quarenta é por cento exatamente aqui, ó, da tá vindo via. de 70 quilômetros por hora, ele reduz a 40, né? Chega quase a 30 aqui, ó, na É, rotatória, né? E é, a gente vendo, por exemplo, essa aqui lá do Brasil, olha só, tá aí a vendo? gente. Aqui, ó, você tem vários tipos de chegada, você não tem uma similaridade, Uhum, tá vendo? Então, essa pessoa, quem chega, esse condutor que chega por aqui, é diferente do tratamento feito para esse que chegou aqui, sim, né? Esse aqui, ó, ele passa reto, sim, porque ele está a 90 graus, né? exatamente. Talvez Esse aqui aí. já não passa reto, mas esse aqui passa reto, olha aqui. É,
Mas assim, falando de coisa boa aí, né, que a gente viu aqui algumas coisas boas. Falando de coisa boa, a gente observa que as faixas de pedestres estão afastadas do Isso. o que ganha, né, um espaço aqui. O carro pode ficar aguardando aqui, aí você tem a travessia de pedestre aqui, isso é muito bom, né? Sim. Aqui também, As travessias né? de pedestre elas tiveram um tratamento adequado, né? Tiveram, né? Aqui talvez o que eu faria diferente era fazer em duas etapas aqui, ó, né? Para dar mais segurança A à travessia em duas travessia. etapas. Uhum. Agora, aqui é, precisava ter uma deflexão aqui para poder fazer essa aqui, porque senão, como você falou, se não tiver uma fiscalização, o que pode acontecer, o que a gente está acostumado a ver, é esse camarada passar reto. E Aqui, como você No falou, Brasil sempre as né? pessoas estão apressadas, né? Sim, Então, tá sempre querendo um chegar na frente do outro. Então, isso aqui, ó, é uma coisa que no Brasil, com certeza isso aqui dá problema, sim, né? Essa rotatória, se ela fosse maior, por exemplo, nesse raio aqui, ó, ela ainda poderia, né, ter alguma melhoria aqui de é. segurança, mas aqui, nesse caso, Pois é, eu acho muito, muito. está muito Mas, arriscado. e também a configuração da rotatória, ela não é uma configuração padrão, né? Será que todas as rotatórias, se todas as rotatórias dessa cidade aí fossem assim, Aí até poderia ser entendeu? aceitável, né? Poderia a pessoa já entender o funcionamento e já, né, utilizar como um padrão, e aí, ok, ela seria menos, né, vamos dizer assim, traumática de utilizar, porque os tratamentos aqui, ó, nas aproximações estão muito diferentes, Aham, né? E aí isso provoca uma tomada de decisão do condutor de última hora, sim, né? Então, vamos lá, exatamente. passar para outra aqui, ó. Por exemplo, essa aqui Nossa, também, essa. a mesma coisa, tá vendo? Um diâmetro pequeno que ocasiona uma passagem direta, Aham, né? Sem deflexão nenhuma. Então, a rotatória está super pequena aqui, né? No meio é. dessa interseção inteira. Você não, por mais que tenha aquele quebra-mola ali, eu acho que é quebra-mola ali, O né? Uma quebra-mola. ondulação Aqui tem um transversal ali, quebra-mola. tá aparecendo. Exatamente. A velocidade pode ser rápida ainda e ela está muito ampla, né? Esse espaço aí, Exatamente. né? Essa pista circulante aqui, ela está totalmente desproporcional, ó. Isso, Aqui está larga e aqui está mais larga ainda, aqui está mais estreita, mas mesmo assim se passa direto. E sim, o quebra-mola aqui nessa lombada, essa ondulação transversal, ela só, ela só mostra que a rotatória não está cumprindo sua função, exatamente. Que é uma das funções que é não é? reduzir a velocidade. Antes até, né? Exatamente. A gente não sabe o que tem aqui para a esquerda, talvez tenha isso também. A função da rotatória não é reduzir a velocidade dentro da interseção, ela é reduzir a velocidade antes mesmo de chegar na interseção, né? Sim, naquele gráfico que a gente mostrou, o que acontece quando você tem uma rotatória bem desenvolvida é você, num raio de 100 metros, a partir do centro dela, você ir reduzindo a velocidade até quando ele chega aqui, está a 40% da velocidade. Sim, E não parece que é isso que vai acontecer aí, né? exatamente. Na Eu não ó, sei, desculpa. eu não sei qual é o volume disso aí, né? Para ter duas faixas, talvez, não sei. Se for uma foto de dia de semana, isso aqui, eu diria que era perfeitamente possível você aumentar as Sim, rotatórias, né? E reduzir de duas faixas para uma, sim. né? Uhum. Nesse trecho, nessas três aproximações da rotatória. Porque não é colocando uma quantidade maior de faixas chegando, né, entrando na rotatória que vai fazer com que ela
aumente a capacidade Sim, dela, né? Não é isso, né? exatamente. Então, cadê? E essa também. Essa foi uma das minhas perguntas, por isso que eu te perguntei sobre uma rotatória mais, né, na forma de elipse, se, se aqui a gente teria alguma que eu nunca vi. Não lembro de ter visto. Lá na nossa cidade, a gente tinha uma que era chamada Sol e Lua. Não sei se você Sim, lembra, há 20 e tantos anos ela era uma atrás, vazada, né? ela era meio vazada, assim, ela tinha uma característica, por isso que eu falei Sol e Lua. A diferença que essa ilhazinha aqui de separação, ela era um pouco maior, Ela parecia uma lua, né? parecia uma lua. E aí o que que a gente fez? A gente criou uma geometria para poder aqui, ó, a gente criou uma geometria aqui, não sei se dá para ver, aproveitando essa linha amarela aqui, a gente fez E uma... juntou, né? E fez uma Exatamente, rotatória compacta, né? exatamente. Isso aqui está até interessante, porque ela não está a 90 graus, né? Essa aqui, por mais doido que fosse, eu jogaria essas duas faixas para cá, Sim, aí tem né? espaço aí, porque olha o tamanho desse Exatamente. canteiro. Aumentaria aqui para ter essa deflexão para poder entrar dentro da rotatória. Do lado de lá não dá para ver direito. E não sei se três faixas aqui seria se Ideal, né? precisaria disso É, tudo realmente, é. né? Eu acho que acabou. Agora, Não, bate aí que eu acho que tem mais. sim. Essa é numa rodovia, ó. Essa aí eu mostrei lá no Instagram. Essa Aham, aqui, ó, a pessoa passa direto, né? sim, Essa aqui também passa direto aqui, ó, né? Que pode fazer esse conflito aqui, ó, sim. direto, né? Essa aqui ainda tem uma deflexão aqui, mas mesmo assim foi aumentado muito a largura da pista circulante aqui, ó, né? Tudo bem, é para poder dar a passagem aqui, né, para esse, mas mesmo Mas assim, poderia ter feito uma outra geometria aí, né? eu entendo que a Ilha Central, ela poderia estar maior, ter um raio maior aí, Sim. Se né? quisesse jogar esse volume à direita aqui, poderia fazer um bypass Qual aqui, volume é esse? esse, de quem vem. Se a Sim, gente imaginar que a gente está indo para o norte, indo do lado direito é leste, do lado esquerdo oeste, a parte de cima é norte, ele poderia fazer, dependendo do volume, um bypass, pegando o volume daqui, da direita e jogando já direto sim, para lá, porque teria espaço para fazer isso, né? isso. Aham. Aqui a gente vê muito esse tipo de solução, né? Apesar Cria-se o bypass igual aqui. Eu não sei de quem é esse terreno, mas poderia, se não, fosse de o ninguém vai te caso. ver, no seu dedo ninguém vai te Opa, ver. aqui no sentido norte para leste, poderia ter uma, onde tem essa faixa aí de Aqui, vira à né? direita, Aqui, o é, bypass aqui, né? poderia ter feito um bypass Sim, aí, dependendo desse volume entendeu? aqui, sim. Até porque eles colocaram duas faixas aqui, deve ser, tem um volume Deve maior, né? ter, Exatamente. E aqui, ó, ele chega reto, tá vendo? sim, Então ele chega, apesar daqui eles terem acertado nessa deflexão aqui, né? Que uhum, ela ficou uma deflexão boa, parecida com as daqui, né? Aqui, ó, ele chega reto, aqui também ele chega reto, aqui também ele chega reto. E aqui ele faz a deflexão na saída, sim, né? Então, então por conta disso, por conta dessas diferenças todas, Léo, é que eu acho que é, a gente levando, né, através do nosso curso, né, as técnicas, né, que são utilizadas aqui, que não são muitas, porque, a gente vê a padronização nas rotatórias, né, nas rotatórias menores de dentro de bairro, nas rotatórias maiores de rodovias, a gente vê, a gente consegue enxergar que é um padrão, você não tem do que fugir na hora de chegar na rotatória uhum,
e fazer né, e trafegar por ela. sim. Você sempre encontra o mesmo tratamento, sempre encontra a mesma sinalização, sempre encontra o mesmo direcionamento, né, É que é dado, padronização, né? né? E isso evita muito você Sim. tomar diferentes decisões, né? É como aqui no Canadá, quando a gente estuda, se chama expectativa, né? Você nunca vai ter um evento diferente daquilo que você tem. Você já vem acostumando com aquela situação ao Uhum. longo do tempo. Sim, Então você não vai ter uma surpresa, né, de uma situação diferente do que você está acontecendo. Então você passa numa rotatória ela de uma forma, com certeza quando você passar numa segunda próxima, vai estar da mesma forma. Por exemplo, quando a gente vai para o dentista do nosso filho que é em outra cidade, nós passamos numa sequência, se eu não me engano, de 5 ou 6 rotatórias, que eu acho que nós já fizemos até um vídeo, sim, fizemos. eu acho que você podia, não sei se consegue, fazer um link com esses aí, com esse vídeo, que a gente, que inclusive eu fiz uma live, não sei se você lembra, fui Sim, uma uma live. live e fui explicando isso, Uhum. que a gente passou na primeira, passou na segunda, passou na terceira, passou na quarta. A diferença que tinha algumas vezes era que tinha um bypass quando tinha um volume maior, né? Uhum. Como eles chamam, um bypass completo, quando você pega de uma aproximação e leva até outra. Tinha um bypass que só criava uma condição dele entrar na rotatória, Era só uma né? alça, Era né? só uma alça e com 2 faixas, com uma faixa, 2 faixas, tinha hora que saía com uma faixa, tinha hora que saía com 2 faixas, as aproximações, tinha hora que chegava com uma faixa, tinha hora que chegava com 2 faixas, e na hora que chegava próximo ao que tinha o maior movimento, uma das faixas, você já sabia o que estava acontecendo e era informado numa placa, num pórtico, dizendo que você tinha uma faixa para a esquerda, uma faixa para seguir em frente e outra faixa para ir à direita. Então, você já sabe o que, que vai acontecer e aonde que você tem que ficar para fazer o caminho, né? Uhum. Tudo pautado, quando você olha assim, parece que você estava lendo o livro, parece que você estava estudando o manual e foi implantado aquele manual exatamente igual, né? As rotatórias normalmente com o mesmo tamanho, com o mesmo padrão de sinalização, mesmo padrão de vegetação, de altura de vegetação, Sim, é, e mesmo com o mesmo tipo de saída e de entrada, né? sim. Só alterando uma ou duas Você faixas. chega na rotatória e você não toma um susto, né? O Não, que você que eu não vou fazer toma. agora? O que que eu vou, né? O que que eu vou fazer? Igual nessas rotatórias que eu mostrei ali anteriormente, a gente, a pessoa quando chega ali, todo dia que ela chega naquela rotatória, ela encontra alguma coisa diferente para poder Sim, passar ali, né? sim, Que a rotatória não trata os fluxos de uma forma bem semelhante, de uma forma bem, como é que eu digo? equilibrada. Equilibrada, É, né? porque você falou até uma coisa interessante aí, porque rotatória por si só, inclusive aqui, ela é muito menos assustadora do que no Brasil por conta dessa condição. Aham. Mas ainda assim, a rotatória, os próprios manuais dizem isso, que dá um medinho na pessoa, né? Por conta de que tem muita gente que não sabe o que fazer numa rotatória. Sim, é uma coisa nova a rotatória, né? A rotatória Exatamente. tem cerca de 10 anos, igual a gente falou, assim, né? As novas, As as novas, né? modernas. Sim, as rotatórias que têm sido implantadas, Sim, né? por Assim, aqui por de 10, dessa 15 anos. forma bem padrão. Então, Sim, não é uma coisa, imagina uma pessoa de 70 anos que ainda dirige, que a gente vê uhum, muito aqui, né? Pessoas sim, mais idosas dirigindo, e para ele é novo, para ele sim. aquilo é novo. Então, Que passou mais da metade da vida dirigindo de uma sim, forma e aí tem que se se adequar, adaptar a essa nova situação. E exatamente. aí é importante a educação que tem aqui via mídia, como andar, né? Os próprios municípios informam, Sim, tem né? muita propaganda, né? É, Inclusive, eu até
peguei uma propaganda de Quebec e mostrei lá Aham. no nosso Instagram, né? Para mostrar como é que são as rotatórias aqui, Sim, né? Como é que elas performam, né? sim. Então, e E, uma coisa que eu queria saber de você, então. Posso perguntar? Então fala aí. inclusive lá na cidade onde eu trabalho, uma vez ou outra, a gente faz uma, a gente faz algumas revisões de rotatória. Por exemplo, semana passada eu fiz a revisão, se eu não me engano, de duas ou três rotatórias, né? Ah, verificando a sinalização se estava correto, implantamos, porque aqui, diferente do Brasil, a condição de implantação de faixa de pedestre é totalmente diferente, né? Sim. Aqui a gente tem normas para ser cumprida, a gente não coloca em qualquer lugar, né? A gente tem estudos, tem que ver contagem de pedestre e tal. E naquela situação, olha só que interessante a questão da padronização. Como já estava padronizado em duas outras rotatórias Uhum. a questão de faixa de pedestres, nós, aí foi um julgamento da engenharia, né? No caso, nós sentamos, discutimos e resolvemos implantar a faixa de pedestre, mesmo não sendo necessária a implantação. Mas por quê? Por conta da padronização, foi o que você Uhum. falou, a padronização. Então, o Sim. que que acontecia? O motorista vinha, encontrava uma situação de faixa de pedestre numa rotatória, passava, encontrava em outra, não encontrava na terceira, isso poderia não, estava gerando insegurança nos pedestres que atravessavam ali e insegurança no tráfego por Uhum. conta disso. Então, nós resolvemos e fizemos. Ano passado nós fizemos em três e agora nós fizemos em duas, já esse ano, Sim. entendeu? Uhum. Aí a gente faz uma revisão de toda sinalização, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: agora você estando aqui e você tendo feito as rotatórias, acertando aquelas rotatórias que você acertou, né, lá no Brasil, né, Uhum. readequando para um tráfego mais que já estava mais consistente. E aí, o que que você hoje faria naquelas rotatórias lá que você não fez? E Bom, por que que você não fez? então, foi muito lá naquele início. Eu não tinha muito conhecimento, né, Aham. que veio consolidar aqui. Mas uma coisa que Porque no eu Brasil, desculpa, porque no Brasil não tem nem literatura, né, tão aprofundada em rotatória como você tem aqui o manual que ele fala cada detalhe do que sim, você deve fazer, sim, né? exatamente. O que eu faria era basicamente eu faria uma revisão em todas as aproximações, uma deflexão maior para que o acesso, aquele acesso que eu falei da via circulante com a via de aproximação, Aham. ficasse aí entre 20 a 60 graus de aproximação. Então eu sairia de um T igual assim e teria essa aproximação assim. E Sim, isso era o que eu faria hoje. Ah, mas se fosse com duas faixas, fecharia uma das faixas e deixaria ela o tempo todo com uma, né, sim, na sua aproximação. Essa era a primeira coisa. E a segunda coisa, eu ia tentar aumentar o tamanho da rotatória, uhum, né? Agora, da forma como eu vi aqui, a gente deixa o miolo, vamos dizer assim, e aí você faz tipo uma auréola, né? exatamente, ela Aham, seria já com, sei lá, 1 metro, 2 metros, mas ela mais levantada, sim, entendeu? aham, E a terceira coisa que eu faria em todas era essa questão da faixa de pedestres. Porque todas as faixas de pedestre, a gente sempre foi pelo caminho normal de pedestre, que era verificar primeiro o caminho natural dos pedestres, qual era o sim, caminho que ele estava fazendo. Mas nessa condição hoje, o que eu faria era
jogar essa faixa de pedestres mais para trás, porque sim, aí eu conseguiria criar uma ilha de espera, se necessário, né? Que eu agora com a deflexão eu iria conseguir fazer isso. sim. Jogaria essa faixa de pedestre mais para trás, deixando um espaço de aí no mínimo 5 metros entre a faixa de acesso e o final da faixa de pedestre. Então Então eu você levar, mexeria nessas três coisas aí. então você levaria tranquilamente a rotatória daqui do Canadá lá para o Brasil. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inclusive, no final, um pouco antes da gente voltar, uma das últimas, eu tentei já implantar, porque eu já tinha já o manual, e aí Sim. eu fui, e tudo tem uma historinha, né? Que inclusive o vereador da região foi lá, não queria ele queria a rotatória, mas eu não sei se na sua cidade tem isso, quem está ouvindo a gente, a questão de rotatória grande. Tem negócio de rotatória grande, rotatória pequena, que eu não quero. Rotatória não existe rotatória pequena ou grande. Rotatória É, tem que ser o tamanho que você estipulou para o veículo tipo. Se ela vai ser exatamente. grande ou não, não importa, Isso. né? Aham. Tanto que uma dessas que eu fiz, né? Eu vou dar o exemplo dessas duas. Uma eu tive que me explicar para o prefeito. Eu fui para uma reunião de secretariado e aí eu lembro que eu fui falar sobre a rotatória. Era exatamente isso. Os ânimos estavam tão à flor da pele, assim, o pessoal estava tão animado, o secretariado estava tão animado com isso, que eu não conseguia falar. Até que minha subsecretária, eu era um mero engenheiro, Sim. né? Lá eu não tinha tomada de decisão nenhuma, mas eu tinha feito. E ela só falou, gente, deixa o Léo falar, deixa o Léo falar, até que o prefeito da época falou, pode falar. E aí eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz foi para o secretariado todo: quem dirige caminhão aqui? É, naquele bairro, É, né, seria difícil alguém dirigir caminhão, né? exatamente. Não, mas foi para o secretariado. Sim. Quem dirige caminhão? Aí, não, como assim quem dirige caminhão? Aí o secretário de transportes, apesar dele não ser engenheiro, ele, tô com você, entendi e você está certo. Aí ele tomou a minha dor, né, e falou: prefeito, vamos tentar o que Léo fez. Se ficar bom, beleza. Eu falei: se ficar ruim, eu peço minha exoneração. E aí deu tão certo que a partir daquele dia todas as outras A rotatória foi replicada, foi replicada, né? exatamente. E aí, esse outro exemplo que eu estou dando, que foi uma das últimas, o vereador foi até lá, que ele falou que a nossa rotatória estava muito grande, que ele não estava aceitando, e aí estava eu e minha diretora, eu falei para ele, vereador, por favor, fique aonde o senhor acha que tem que ficar a rotatória. Ele falou, tá bom. Falei, agora o senhor vai esperar passar um carro. Roberta, foi ele ficar no local onde ele achava que passou um carro que tirou um fino dele. O carro passou a 200 por hora. Por quê? Porque ele tinha feito uma rotatória extremamente pequena, não tinha deflexão no acesso, era exatamente como uma daquelas que a gente fez, né? Fez não, desculpa, que a gente viu. Aham. E aí a rotatória estava aqui, o carro passou aqui, reto, É. reto mesmo. E aí E aí a ele rotatória não cumpre com o papel dela, né? exatamente. Aí ele deu um pulo e falou: pode fazer do jeito que você está fazendo. Eu assino embaixo. E aí a gente continuou fazendo normalmente como deveria ser. Muito legal, Entendeu? né? É, Então, e se você na época tivesse é, um curso que pudesse te mostrar quais as melhores técnicas de rotatória, nossa, você esperaria para fazer esse curso ou você já entraria de cabeça para eu poder aprender? entraria de cabeça, porque eu tive cursos, né, que a prefeitura me bancou, de geometria que não se passava nada de rotatória, né? Aham. Não tinha isso. Inclusive, quando eu vi,
Num desses cursos, Em São Paulo, né? foi em São Paulo, num desses cursos, eu acabei assumindo a parte de rotatória, porque o professor falou: Leonardo, você não quer vir ajudar a gente aqui, não? Aí eu fui e fui explicando, falou: ó, gente, eu faço dessa maneira, não sei. Aí nessa época eu já tinha feito já umas 30, né? Falou: ó, eu faço desse jeito, assim, 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 uso o gabarito de giro, né? Que é, Aham. na época não existia autoturn, nem o truck vehicle do AutoCAD. Era só mesmo o gabarito de giro, aquele mesmo na transparência, Sim. né? E aí eu fui explicando pro pessoal. Falei: ó, gente, tem que fazer assim, tal, tarará, tarará. E como eu gosto muito de rotatória, num outro curso que eu participei, eu fiz uma rotatória para bicicleta. É, é, Legal. Então a gente vai ficar por aqui e hoje a gente está, né, fazendo a nossa propaganda para no dia 4 de setembro, se você quiser participar de um evento online gratuito que a gente vai estar fazendo sobre rotatórias, sim, tá? Você se inscreva aqui nos comentários, a gente vai deixar o link aqui e aí você participa lá com a gente, tá? E seja um dos profissionais que vá levar para o Brasil as rotatórias daqui da América do Norte que a gente vai entregar na sua mão. exatamente.